Bom, vamos lá para gravar esse último vídeo, o último treino aqui em relação, talvez essa questão aqui do vídeo. Esse material foi preparado de acordo com o tema estabelecido, que é o PNDH3 e os direitos humanos dos grupos socialmente vulneráveis. Primeira questão da ementa. Qual é a ementa dessa aula? É inserir um estudo sobre o PNDH3 e de que maneira o programa do governo federal pode contribuir para a aplicação dos direitos humanos e para que seja atendida às necessidades dos grupos socialmente vulneráveis, os quais são representados devido a questões de gênero, de idade, de condição social, deficiência, orientação sexual, questão cultural, étnica. Ou seja, são grupos que estão mais suscetíveis à violação de seus direitos sociais e políticos, às quais algumas camadas da sociedade civil estão sujeitas, buscando possibilitar uma mais igualdade, mais dignidade para estes segmentos da sociedade que sofrem esse processo de exclusão por esses diversos fatores que foram citados. E os objetivos? Quais são os objetivos com essa exposição, com essa aula? O primeiro é a questão da conceituação e da fundamentação também do tema. Então, a conceituação dos aspectos políticos e sociais dessa terceira versão do Programa Nacional de Direitos Humanos e também de quem são e o que são esses grupos socialmente vulneráveis e sua relação com os direitos humanos dentro do PNDH3. E o outro objetivo é oferecer subsídios para a compreensão desse programa e até que ponto ele tem contribuído para a sociedade civil brasileira, os seus aspectos positivos e os seus aspectos que ainda precisam serem mais desenvolvidos. O conteúdo programático. As considerações gerais sobre o PNDH3. O conceito, então, que a gente pode fazer aqui do PNDH3 é um programa do governo federal que visa garantir uma igualdade dentro da diversidade, com respeito às diferentes crenças, liberdade de crença, laicidade do Estado e todas as outras camadas que por diversos motivos elas sofrem processos de dificuldades por fatores culturais e sociais de terem seus direitos, essenciais garantidos. Muitas vezes seus direitos essenciais são deixados de lado, são desrespeitados por falhas do próprio Estado ou então de relações privadas em que o Estado precisa intervir. Então, a terceira versão do Programa de Direitos Humanos, ela foi lançada em 2010 com o intuito de estabelecer diretrizes. Ela é muito mais uma carta de recomendação com objetivos expostos para ações para os anos seguintes. Quer dizer, assim como a Declaração Universal de Direitos Humanos, que não tem um caráter vinculante, que não obriga juridicamente a sua efetivação, ela é mais política e recomendativa, só que muitos países, a partir da Declaração dos Direitos Humanos, acabaram sofrendo um processo sofrendo positivamente um processo de positivação dos direitos humanos com exemplo nessa Declaração Universal dos Direitos Humanos. Então, assim como foi positiva essa Declaração Universal dos Direitos Humanos, até mesmo contribuiu para a internacionalização dos direitos humanos,
para que ele saísse mais do plano teórico do direito natural e se tornasse mais efetivo. Até o Supremo Tribunal Federal aqui já fez entendimento sobre as leis que tratam sobre tratados internacionais dos direitos humanos, com essa preocupação da supralegalidade diante de normas das outras leis constitucionais. Da mesma forma, os outros países também tiveram essa preocupação. Então, o Programa Nacional dos Direitos Humanos é mais... A declaração é mais uma perspectiva internacional. Aqui, do ponto de fazendo essa comparação, é mais uma perspectiva nacional, onde se extrai uma série de objetivos que são trabalhados em diversos eixos. São 6 os eixos existentes dentro dessa perspectiva que é trabalhada aqui. Só que o tema aqui ele está especificando. Não é só tratar do PNDH3, é tratar do PNDH3 e os direitos humanos dos grupos socialmente vulneráveis. E por isso que a gente considerou fundamental também conceituar quem são esses grupos socialmente vulneráveis. O conceito de grupos vulneráveis é o conjunto das pessoas pertencentes a uma minoria que, por motivação diversa, tem acesso à participação e oportunidade igualitária, dificultada ou vetada a bens e serviços universais disponíveis para a população. Então, são pessoas que sofrem tanto materialmente como social e psicologicamente os efeitos dessa exclusão, podendo ser por motivos religiosos, por motivos de saúde, por motivos de opção sexual, por motivos de etnia, de cor, seja até mesmo por motivos religiosos, de ordem física, de ordem mental, de gênero, dentre outros fatores. Então, esses são os grupos vulneráveis dentro da nossa sociedade brasileira. O objetivo do programa. Qual seria, então, o objetivo do programa? Então, é dar continuidade a essa integração que já existe. Todo esse movimento em prol da efetivação dos direitos humanos que já existe, através dessa reunião em conferências desse programa, ele possibilitou uma série de mecanismos para a efetivação de políticas públicas dentro dessa área dos direitos humanos. O PNDH3, então, ele visa contribuir para que essa diversidade exista, diversas camadas da sociedade civil consigam entrar, conviver sem muitos conflitos, e onde existem os conflitos, o Estado entre ali nessas relações para que possa equilibrar para que exista mais dignidade ao cidadão e mais igualdade também. Então, são estabelecimento de diretrizes e de objetivos para o sistema de governo, as ações governamentais. Então, as finalidades. A gente pode dizer até o seguinte, pode usar a questão do raciocínio do ciclo orçamentário. Quando um projeto é discutido, como estamos num sistema de representação, quando um sistema é discutido por algum político, através de assessores que muitas vezes dialogam com segmentos da própria população, e esse projeto é tornado em um projeto social que é debatido dentro da Câmara, do Senado Federal, até que se transforme em diretrizes e objetivos na lei de diretrizes orçamentárias, e algumas vezes pode ou não ser executado na lei orçamentária anual, a depender dos recursos possíveis. Então, ele visa desenvolver de forma mais objetiva possível, lógica também, e de forma que atenda e diminua essas desigualdades existentes. Então, são seis eixos
As principais finalidades do programa são estruturadas nos seguintes eixos. O primeiro é a questão da interação democrática entre Estado e sociedade civil. O segundo é desenvolvimento de direitos humanos. O terceiro é universalizar direitos em um contexto de desigualdades. O quarto é a questão da segurança pública, a questão do acesso à justiça e a questão do combate à violência. O quinto é a questão da educação e cultura em direitos humanos. E o sexto é a questão do direito à memória e à verdade. Então são esses os eixos em que são tratadas as questões de temáticas dentro desse Programa Nacional dos Direitos Humanos, em sua terceira versão. A fundamentação legal, ela está estabelecida na própria Constituição Federal, no seu artigo 84, inciso 4 da Constituição Federal. O decreto é o decreto número 7.037 de 2009 e é atualizado pelo decreto número 7.177 de 2010. As características do PNDH3. O PNDH3 ele foi desenvolvido em 1996, na sua primeira versão. Depois teve a inserção de direitos econômicos, direitos sociais, direitos políticos e direito ao meio ambiente em 2002, na sua segunda versão. E finalmente agora, de 2009 para 2010, teve essa outra versão que ela vem tratar a respeito de quê? De questão mais da laicidade do Estado, interferir na questão de direitos fundamentais, de relativização de determinados direitos fundamentais, até questões até polêmicas que segmentos políticos e religiosos se manifestaram a respeito dessas temáticas. E essa terceira versão ela passou por diversas conferências, a sociedade foi ouvida, foram tomadas decisões em conjunto com a sociedade civil, a parte da representação política e aqueles que fazem políticas públicas em direitos humanos. Então foram cerca de 50 conferências, cerca de 14 mil pessoas dentro da sociedade civil foram ouvidas para que decisões fossem tomadas e para que esses eixos fossem organizados em diretrizes e objetivos dentro desse Programa Nacional de Direitos Humanos. Os grupos socialmente vulneráveis. Quem são os grupos socialmente vulneráveis de cada eixo do programa e suas respectivas ações governamentais? Qual a destinação, qual a finalidade dentro desse programa que o programa visa estabelecer para poder diminuir essas problemáticas, esses fatores sociais. O primeiro eixo, falar do eixo desenvolvimento e direitos humanos. Aqui é uma visão mais o quê? De inclusão social. Tanto do ponto de vista consistente a estratégias da questão da agricultura familiar, empreendimentos, corporativismo, economia solidária. E aqui entra até a questão do direito e desenvolvimento sustentável. A questão de não tirar de vista o desenvolvimento do Estado, permitir que tecnologias sejam implantadas, no entanto, possibilitar que a natureza ela não seja tão prejudicada, a natureza primitiva, principalmente porque existem pessoas que ainda vivem nessa situação rural da monocultura e da subsistência, que vive do próprio trabalho, ou seja, da subsistência, modo de vida de subsistência, que é a pequena agricultura familiar. Então, ela pode possibilitar que exista trabalho ali dentro desse grupo familiar, desenvolva bons projetos em que faça com que o Brasil produza ali também, na parte da agricultura, ao mesmo tempo mantém famílias também por aqueles projetos sociais e equilibra também o meio ambiente, pois não há nem tanta degradação. E também não impede que haja a entrada de outras tecnologias dentro do país. O segundo eixo ele vai tratar da interação democrática entre Estado e sociedade civil. O programa, ele abre o programa que
o programa é de acordo com a ideia de que os agentes públicos e todos os cidadãos são os responsáveis pela consolidação dos direitos humanos. Pronto, eu faço mestrado em Direitos Humanos e Políticas Públicas. Minha linha de raciocínio é exatamente dentro desse eixo, mais ou menos. Eu trato de outras temáticas, mas é mais essa questão de desenvolver os direitos humanos dentro da noção de uma maior participação popular na construção dos mecanismos democráticos. Alguns deles existentes na própria Constituição, mecanismos de ação direta da população, e outros que é extra-Constituição. Trata de ouvidorias públicas, orçamentos participativos, dentre outros. Então, é aquela questão de que somos regidos por um sistema de representatividade. No entanto, esse sistema representativo por si só ele não se mantém, ele não é suficiente para que a gente consiga viver num governo onde haja uma democracia bem estabelecida. Por isso que é necessário que se desenvolva também uma parte complementar, que é a parte da democracia participativa. Então, dessa interação existente entre as leis, entre as medidas representativas, através dos nossos representantes, com a participação também popular em reivindicações, em diversos projetos sociais, possibilita que haja menos arbitrariedades, menos falhas e mais efetivação dos direitos humanos, possibilitando também mais democracia dentro da sociedade brasileira. Porque uma das características do PNDH3 e um dos objetivos também é desenvolver a democracia brasileira e diminuir essas desigualdades por diversos fatores. O eixo 3 ele vai tratar de universalizar direitos em um contexto das desigualdades. Quais seriam, então, essas desigualdades? Aqui é mais a questão mesmo da questão da pobreza, das pessoas que vivem em situações econômicas bem difíceis, assim, que estão à margem da sociedade, que vivem em situação de miséria extrema. Alguns projetos sociais são desenvolvidos para que essas pessoas saiam dessa situação, e com essa visão mais social e democrata, tem diminuído o número de pessoas que estão nessa situação extrema. No entanto, ainda não podemos negar que ainda existem pessoas que ainda estão sobre essa condição. Por isso que esse eixo vem trabalhar mais essa temática, para que também sejam debatidos projetos sociais nesse sentido. O quarto eixo ele vai tratar de quê? Da segurança pública, do acesso à justiça e do combate à violência. E aqui vai entrar todo tipo de violência. Violência doméstica, violência contra a mulher, questão do tráfico de drogas, tráfico de pessoas, a tortura. Hoje em dia, aqui no Brasil, existe uma lei específica contra tortura. Então, assim, vai trabalhar a questão de humanizar mais a entidade civil, a institucionalização da polícia, e trabalhar mais essa questão dos direitos humanos dentro do sistema carcerário, para que haja menos violência dentro desse segmento também. E a questão do tráfico de pessoas, que também é um assunto recente, pessoas que são levadas para outros países, que sofrem diversos tipos de violência também, que aí já vai entrar uma questão do direito internacional, um tema bem polêmico e atual. E falta o Código Penal, ele ainda não acompanha muito essa questão, ainda precisa existir novas leis específicas a respeito desse assunto. Então vai entrar também nessa temática, que é uma preocupação desse eixo. Diversos fatores são tratados aqui com relação a todo tipo de violência. E que diz respeito também à segurança pública, a mais segurança pública para a sociedade civil. E o outro eixo é o eixo educação. Educação, isso aqui é uma questão de desenvolver mais um raciocínio do que seja os direitos humanos. E por que essa preocupação em desenvolver uma mentalidade mais de que os direitos humanos ele contribui para a qualidade de vida de um país?
porque fruto da experiência até de outros países que, em desenvolvendo mais essa questão da educação em direitos humanos, foi possível tornar uma sociedade mais democrática, e numa sociedade democrática a tendência é que haja menos violência, todo tipo de violência ela é diminuída, e também opressão e discriminações. Então, só conseguindo diminuir isso, a tendência é que a gente consiga viver de forma bem estabelecida esses objetivos aqui, mais equilibrado, todos esses fatores que foram comentados acima, desenvolvendo uma maior educação em direitos humanos. Do que a gente precisa? A gente precisa trabalhar primeiro a educação básica. Mais educação dentro das escolas, passando também por crianças, por adolescentes, até que se chegue nas universidades com essa mentalidade da questão de desenvolver mais a cidadania, tanto ativa como passiva, de compreender que há limitações no Estado por fatores jurídicos mesmo, enquanto aos deveres, mas também que existe a outra parte, que é a questão de direitos. E como esses direitos devem ser reivindicados? Qual a forma que a população pode estar se protegendo mais e conseguindo ter acesso a esses determinados direitos, para que haja menos negligências do Estado também nessas relações, tanto públicas como tanto na relação entre Estado e sociedade civil, como também nas relações privadas, onde há conflitos em direitos fundamentais. Por isso que é importante desenvolver essa noção de educação em direitos humanos. E o último eixo vai tratar do direito à memória e à verdade. Esse eixo ele é bem atual também, porque foi implantado recentemente, que também houve muita polêmica a respeito disso, a Comissão da Memória e a Verdade, o respeito à memória e à verdade. E ele visa o quê? Trazer uma reconstrução do nosso processo histórico da época do que passamos no período ditatorial. Pessoas que foram mortas de forma brutal, de diversas maneiras, e muitas vezes foi ocultados esses diversos crimes que ocorreram lá. Assim, em respeito até as famílias que passaram por... Até hoje não descobriram bem o que ocorreu naquela época, e também por uma questão de ser um patrimônio histórico-cultural, patrimônio da humanidade, no caso do Brasil, mais especificamente, como estamos tratando daqui do nosso país, da história do Brasil, para que a sociedade civil consiga ter acesso a estas informações. É importante que se desenvolva também trabalhos neste sentido, de resgatar os fatos ocorridos naquela época, não, independente da lei de anistia, de que não é uma questão de condenar essas pessoas daquela época, mas sim de trazer à tona a história que ocorreu naquela época, viabilizando mais uma construção dentro do nosso processo histórico dos direitos humanos. Então, a princípio, é isso. Os principais pontos a serem citados desses eixos e dos grupos vulneráveis de cada eixo desse Programa Nacional de Direitos Humanos são esses. Agora eu vou falar um pouco da parte das referências, até a título de conhecimento de onde foi retirada essas informações, também fruto do trabalho que eu tenho escrito também na minha dissertação, mas as principais referências para essa exposição aqui foram essas. Primeiro, o próprio decreto, que eu baixei no site da Secretaria de Desenvolvimento, Programa Nacional de Direitos Humanos. Ele se refere ao decreto 7.037, que foi atualizado pelo decreto 7.177, e a fundamentação também está no... Eu já falei, né, da Constituição, mas a parte das referências aqui foi a própria legislação.
o PNDH3. Outra fonte de pesquisa foi um site chamado, também um site do governo, que é chamado de Cidadania e Justiça. O nome do título do programa é PNDH3 reúne políticas sobre direitos humanos. E a terceira fonte aqui é a questão de um livro, na verdade de uma revista chamada Revista de Direitos Humanos, onde vários autores bastante conhecidos escreveram sobre o PNDH3 em várias perspectivas dentro dos eixos existentes no PNDH3. Uma das autoras é a Flávia Piovesan, de Flávia Piovesan, entre outros, né, et.al. E as indicações bibliográficas? Essas foram as referências, foram as fontes diretas. E aí as fontes indiretas, que eu estou trazendo aqui como indicações bibliográficas, que até como uma maneira de compreender melhor o processo do entendimento do que seria a educação em direitos humanos, como é possível desenvolver mais educação em direitos humanos aqui, e até mesmo os fundamentos teóricos e metodológicos, determinadas nomenclaturas e conceitos básicos que é preciso ter em mente sobre a questão do educação em direitos humanos, para só depois partir para a análise desse PNDH3. Então eu indico esse livro, que é uma reunião de vários artigos, chamado Educação em Direitos Humanos, Fundamentos Teóricos e Metodológicos. Uma das autoras é a professora Rosa Maria Godoy Silveira, e esse livro é um livro que é fruto do trabalho de professores lá onde eu faço mestrado, que é lá no Núcleo de Direitos Humanos aqui da Paraíba, da UFPB. E o outro livro também, que eu cito aqui, é de lá também, do pessoal do Núcleo de Direitos Humanos. Se chama Direitos Humanos na Educação Superior, Subsídios para a Educação em Direitos Humanos na Filosofia. Isso aqui, apesar de ter um título um pouco filosófico, ele tem alguns artigos que têm uma perspectiva prática, que vai falar sobre a questão da participação popular dentro dessa construção, dessa mentalidade sobre direitos humanos, essa relação existente entre democracia e direitos humanos. Os principais organizadores são a professora Lúcia de Fátima Guerra Ferreira, o professor Marcano Pequeno e a professora Maria de Nazaré Tavares Zenaide. Existem também outros organizadores, só que aqui eu citei os principais porque esse livro também é uma reunião de diversos artigos em direitos humanos. Ambos são da editora de lá da UFPB. Por enquanto é isso que eu tinha para tratar. Agora eu vou deixar o espaço para as arguições, possíveis questionamentos. Desde já, obrigado pela atenção de todos. Eu consigo aqui essa parte.